Você sabe quais são os documentos necessários para se fazer um contrato? Pois essa dúvida surge seguidamente. E por isso hoje, como foi uma das perguntas das caixinhas durante a semana, eu trouxe para a live com a Blasquese deste sábado. Você já sabe, todos os sábados, 11 horas, nós temos a live com a Blasquese. Então, vem comigo e vamos desvendar quais são estes documentos, o que nós precisamos para bem elaborar um contrato. Inicialmente, nós precisamos verificar que tipo de contrato nós vamos fazer e, a partir daí, verificar a documentação necessária. Nós temos contratos que têm exigências muito simples com relação a documentos e contratos em que essa exigência se torna maior, principalmente quando envolve a negociação de bens imóveis. Para os contratos mais comuns, nós vamos precisar basicamente o documento de identificação das partes, o RG, o CPF, a certidão de nascimento ou casamento, conforme for a situação da necessidade de se comprovar ou não o estado civil, o documento relativo à existência de união estável e a qualificação da pessoa. Muitas situações exigem ainda que seja apresentado um comprovante de residência. Então, dependendo do tipo de contrato a ser realizado, nós teremos basicamente essa documentação, sendo que documentos de identificação, documentos que comprovem a residência da pessoa são documentos básicos. Então, praticamente para todos os tipos de contratos, nós vamos precisar desses documentos. E depois nós vamos identificar, bom, estamos fazendo um documento em que há uma obrigação que está sendo ajustada, eu estou assumindo algum tipo de obrigação neste documento. Por exemplo, um documento de locação, um contrato de locação, um contrato de comodato. Nesse tipo de documento, muitas vezes nós precisamos complementar, né? Por exemplo, num contrato de locação, nós precisaremos, em muitos casos, oferecer algum tipo de garantia. E aí, nós teremos, além dos documentos pessoais, apresentar os documentos de um fiador, os documentos relativos a uma fiança bancária e por aí vai. Depois, com relação a outras espécies de contratos que nós podemos realizar, contratos envolvendo, por exemplo, a negociação de bens imóveis. Neste caso, já a documentação é um pouco mais complexa, porque nós vamos precisar verificar se este contrato ele envolve a negociação definitiva ou se é um contrato preliminar. Se for relativo a um contrato preliminar, nós vamos precisar basicamente da matrícula atualizada do imóvel e os documentos pessoais dos vendedores, incluindo aí seu cônjuge ou companheiro, e dos compradores. Documento do imóvel, comprovante de pagamento do IPTU, certidões negativas pessoais e a matrícula do imóvel. Neste caso, nós vamos elaborar este contrato, que será um contrato preliminar, estabelecendo as suas condições. Esse contrato, quanto mais completo, melhor, até porque ele poderá ir a registro no cartório do registro de imóveis. E se for o documento relativo à
venda definitiva deste imóvel, nós vamos precisar então de documentos complementares. Vamos verificar se há aquela situação de imóvel ser urbano ou rural. Nós vamos verificar se este imóvel ele vai ter algum tipo de ônus, e aí nós vamos verificar as certidões negativas de ônus para ser apresentadas. Se o imóvel é rural, nós ainda vamos complementar com documentos correspondentes à comprovação da quitação do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, o CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, e mais o CAFIR, que é um certificado que faz a união desses dois, do ITR e do CCIR. Eles fazem um cruzamento e, se está tudo ok, é emitido o CAFIR. Também precisamos verificar se há necessidade de anuências em contratos de compra e venda. Por exemplo, se há a necessidade de outros titulares de direitos reais naquela matrícula, se há necessidade de assinatura, eventualmente, num contrato de compra e venda entre ascendentes e descendentes dos demais descendentes, e fazer toda essa análise documental, porque cada contrato é um contrato, cada caso é um caso. Se, por exemplo, estamos tratando de um contrato em que há uma prestação de serviços, nós vamos precisar identificar o que deve ser, tá, estabelecido com relação a isso. Quando nós estamos tratando, por exemplo, de um contrato de arrendamento, nós precisamos estabelecer dentro desse contrato todas aquelas condições de prazo, de destinação do imóvel rural, para que está sendo dado aquele arrendamento, aquele imóvel em arrendamento. E se estamos fazendo um contrato de honorários, tá? Advogados, aqueles prestadores de serviços, né? Nós também teremos que identificar qual o tipo de documento que eu vou pedir para aquela pessoa com quem eu estou contratando para embasar o meu contrato. Então vejam que quando nós falamos em documentos de contratos, nós temos os documentos básicos de qualificação e depois nós temos aqueles específicos de cada contrato. Não esquecendo que hoje, atualmente, quando nós tratamos de contratos, nós temos que incluir aí as cláusulas referentes à proteção de dados, né? Aquelas em que nós vamos nos valer da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, para incluir os artigos necessários conforme o tipo de contrato e conforme com quem nós estamos contratando. Por exemplo, se estamos contratando com pessoa jurídica, além de todos esses documentos, nós vamos precisar do documento constitutivo, dos atos constitutivos daquela pessoa jurídica, seja uma pessoa jurídica de direito privado, né? Ou seja, a pessoa jurídica de direito público. Se a pessoa jurídica de direito privado for uma sociedade, nós vamos precisar do contrato social. Se ela for uma associação, nós vamos precisar do estatuto. Também do número do seu CNPJ e dos documentos dos seus representantes. Dentre os documentos necessários para contratos, nós precisamos sempre verificar se aquele que está contratando conosco, ele tem a representatividade. Porque, por exemplo, em quaisquer tipos de contratos, é possível que haja a representação por procuração. Então, eu posso constituir alguém para me representar num contrato de compra e venda, de locação, mas eu preciso verificar se aquela procuração, aquele instrumento do mandato que vai ser apresentado para o contrato, ele tem os poderes necessários. Assim como na PJ.
A pessoa jurídica, ela é representada por alguém. E esse alguém está constando lá ou no contrato social ou no seu estatuto. Então, para que haja um contrato perfeito, para que o nosso contrato não tenha nenhum tipo de vício, nós precisamos verificar todas essas situações. Falamos aqui de quaisquer formas de contrato. Se eu vou fazer pela forma particular, se eu vou fazer pela forma pública através da escritura, eu preciso fazer essas verificações. E quando eu faço através de um instrumento particular, e aí, prof, eu preciso reconhecer a firma? Eu preciso colocar as testemunhas? Porque na escritura pública nós não precisamos nem reconhecer firma e nem colocar testemunhas. Mas no contrato particular, nós precisamos das testemunhas para que, eventualmente, ele seja considerado um título executivo extrajudicial, e o reconhecimento da assinatura, ele é opcional, ele não é obrigatório. O que a lei diz com relação a isso? Que o reconhecimento da assinatura no contrato particular será necessário se a lei o exigir, e em muito poucas situações há exigência da lei, ou se a parte contratante o exigir. Bom, se aquele vendedor, se aquele promitente vendedor, ele exigir que eu reconheça a minha assinatura, eu vou ter que fazer isso. Se não, vale sem o reconhecimento de firma? Sim, vale sem o reconhecimento de firma. O que é indicado é que, em razão da segurança jurídica que o reconhecimento da assinatura no tabelionato nos traz, é de, digamos, de boa técnica que se reconheça as assinaturas, mas não há a obrigatoriedade legal. Então, vocês vejam, né? Quando nós pensamos num contrato, parece algo muito simples, né? Mas eu preciso, para encaminhar essa documentação ou para elaborar essa documentação, tratar desses aspectos documentais, porque eu não posso lavrar um contrato sem estar com todos os documentos necessários em lei. E quais os documentos? Esses que nós elencamos aí durante a nossa aula. Conforme o documento que eu vou redigir, que eu vou elaborar, que eu vou encaminhar, eu vou precisar de determinados documentos, de determinadas comprovações. E essas comprovações serão feitas através do RG, das certidões comprobatórias de estado civil, de documentos de imóvel, documento de veículo, documento de gado, seja lá, né, no que se enquadrar aquela minha documentação, aquele contrato que eu necessito fazer. Então, acompanhe a prof nas suas lives às 11 horas. Todos os dias temos uma live, temos uma aula que eu trago aqui para vocês e respondo aquelas caixinhas de perguntas que eu vou colocando ao longo da semana. Nas lives vocês têm as respostas, também nos vídeos curtos que eu vou postando no feed do curso @extracartório ou da página @prof. Eliane Blasquezi. Me acompanhe nas redes sociais e já vá conhecendo aí o novo curso que será lançado dia 18 de novembro. Imersão na usucapião extrajudicial. O link já está na bio das duas páginas. Até a nossa próxima aula. Beijo da prof.